Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um papo de domingo, né? E antes de começarmos nosso papo de domingo, vamos com uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã e irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado por mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus. Então, antes de começar, vou tomar um golinho aqui de chá. Pronto. Então, o tema de hoje, Papo Domingo, é sobre moral e moralista, né? Aí vamos entender como nós nos elevamos na nossa moral, né? Toda vez que eu amo o próximo, eu estou elevando a minha moral. Toda vez que eu amo o meu inimigo, eu estou elevando a minha moral. Toda vez que eu estou praticando as minhas virtudes, né, na porta estreita, eu estou elevando a minha moral, né? E todas as vezes que eu vou rompendo com a porta larga, eu estou elevando com a minha moral. Tá, a minha moral está elevada. Agora, eu não posso ser moralista. Nós vamos entender isso. Vamos entender através de exemplos. Uma pessoa, exemplo, quer ver? Uma pessoa que ela se acha que está com a moral elevada, ela está praticando bem, mas ela não fez umas correções nela, né? Ainda direito. Então, essa pessoa, ela é um pintor. Então, ela pinta, né? Vários quadros belíssimos. E ela ganha vida numa praça. E nessa praça tem prostitutas. E ela fala mal das prostitutas. Então, ela, nos seus quadros, ela faz desenhos das prostitutas, né? E ela faz uma crítica às prostitutas e ganha vida. Ela é moralista. Tá? Essa é a diferença. Fala que a pessoa é conservadora. Às vezes a pessoa não é conservadora. A pessoa que gosta das leis de Deus, está elevando a sua moral, né? E não é moralista. Quer ver? Num casal, quando o homem ou a mulher peca, comete adultério, eles estão sendo moralistas no relacionamento deles. Ou esse homem ou essa mulher, né? Então, tudo aquilo que nós pecamos e falamos, né, sobre isso, quer ver? Pegar um exemplo clássico. Nós estamos vivendo na pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus não acabou ainda, né? O que houve uma melhora nessa pandemia, né? E essa melhora, as pessoas abusaram, ficaram andando para lá e para cá sem máscaras, ficaram fazendo visitas nas casas dos outros, andando para lá, ficando em aglomeração, ficando em festinhas, né? Não fazendo a higiene na rua e muito menos no seu lar, porque quando você chega em casa, você tem que passar álcool em tudo, lavar as suas roupas e tomar um banho. E a maioria das pessoas não fazem isso. Agora o que está acontecendo? As pessoas estão se contaminando mais com vírus. Porque não adianta só tomar vacina. A vacina também tem uma durabilidade, né? Não é só tomar vacina. Nós temos que procurar elevar a nossa moral. E a nossa moral é ter uma conduta correta. Ir para a rua, usar máscara, tá? Não receber visita em casa, não fazer visita ao próximo, não ficar em aglomeração, né? Não ficar em barzinho, né? Não ficar em festas, porque nós estamos vivendo, porque nós temos um problema de moralidade, né? É esse que é o contraste. Então não adianta eu querer fazer como se tivesse tudo bem e não está, porque esse vírus, ele mata.
Quando ele não mata, ele deixa as pessoas sofrendo, né? A pessoa com sequelas. Quando a pessoa é muito idosa, igual o Divaldo está com a sequela do coronavírus, que às vezes ele não consegue levantar da cama, né? Então é nesse contexto que a gente tem que analisar, porque se eu não me contamino, eu vou contaminar o próximo. E esse próximo, se eu não matar esse próximo, eu vou deixar ele com sequelas, vou deixar ele em sofrimentos, vou deixar pessoas ao lado dele com sofrimentos. Né? Quando eu falo do coronavírus, né, e vou para a rua sem máscara, eu estou sendo moralista. Quando uma pessoa fala do coronavírus e fica em festinhas, e fica em aglomeração, né, e fica na casa dos outros, né, à toa, é moralista, infelizmente. Né? Então é nesse contexto que a gente tem que fazer uma análise da nossa moral e para não sermos moralistas, né? Uma pessoa que fala uma coisa e depois diz outra, ela é moralista. Uma pessoa que pega dinheiro emprestado com uma pessoa e não paga porque ela não pode pagar aquele empréstimo, ou porque ela não quer pagar, e ela faz crítica quando vê uma reportagem na televisão, fulano não pagou, fulano é caloteiro, e ela não. Ela é moralista. Né? É a mesma coisa, aparece um criminoso numa reportagem, e aquele criminoso tem para cadeia, não sei o quê. E se ela não pagou uma pessoa porque não quis pagar, e aí que é pior ainda, você não ter é uma coisa, você ter e não pagar é outra. Então você está sendo moralista, e nós não podemos ser moralista. Nós temos que levar a nossa moral. Então, que critério que eu tenho de fazer crítica com uma pessoa se eu sou uma pessoa errada, se eu sou uma pessoa pecadora? E outro detalhe, quanto mais o ser ele é moralista, ele atrai vibrações negativas para ele. E são essas vibrações que não vai deixar ele dar um passo para onde que ele quer ir, atingir seus objetivos, seus projetos. Né? É a mesma coisa. Eu não como carne. Graças a Deus, eu não como carne. Mas uma pessoa que não come, que defende os animais, faz todo trabalho para defender os animais, no final de semana vai para um churrasco, vai comer carne na sua casa. Ela é moralista. Né? Então a gente tem que entender, é isso, a gente tem que evoluir. Evoluir é trabalhando e elevando a nossa moral. Né? Aí que eu falo, quando a pessoa ela é moralista, ela vai atrair essa vibração negativa. Essa vibração negativa não vai deixar ela dar um passo. É por isso que muita gente fala, poxa, eu sou tão bom com a pessoa, né? Eu faço as coisas certas, né? Mas ela esquece que ela é moralista. Aí por que algumas coisas não dão certo para ela? Porque ela é infeliz no relacionamento, né? Porque ela não consegue ter uma solução econômica na vida dela, porque ela está passando necessidade. Ela não analisa nada disso, porque a vibração que está com ela é por causa do seu moralismo. Quer ver um outro detalhe também? Muita gente aí, até espírita também, que não deveria fazer isso, defende aborto. Né? Como um espírita que tem uma doutrina, né, pode defender aborto? Né? Então, é esse moralismo. Né? Aqueles que defendem a eutanásia. Né? Então, tudo isso, a gente não pode ser moralista. Nós temos que levar a nossa moral. Né? E quanto mais o ser humano ele eleva a sua moral, a vibração do planeta ele é melhor.
não vão ter, não vai aparecer vibração de estupro, de assassino, de assaltos, né? E às vezes acontece tudo isso pela nossa vibração, porque a gente aumenta isso pelos nossos erros, né? Quem vibra com a gente é atraído para vibrar com a gente, né? É aquilo que nós vibramos. Então eu atraio aquilo que eu vibro, né? Então é nesse contexto que a gente tem que mudar. Mudar é elevar a nossa moral. Mas elevar a nossa moral não é praticar o bem e criticar os outros e fazer a mesma coisa ou ser beneficiado daquele erro. Eu não posso ser beneficiado de um erro, né? Principalmente um erro que eu critico. Então é nesse contexto que vive o moralista. Então temos que elevar a nossa moral, né? Não podemos ser moralistas. Eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, sobre o tema. E no próximo Papo de Domingo será sobre a fé. Vou fazer um comentário da fé, a fé verdadeira, a fé cega, dogma, né? Para a gente entender todo esse contexto. Não tenho mais nada para falar, né? Sobre hoje o Papo de Domingo. Passo para a prece final, agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um Papo de Domingo, né? Que o objetivo desse Papo de Domingo é levar uma informação para uma irmã e um irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um Papo de Domingo, dizendo a todos do fundo do coração, graças a Deus. Gratidão para irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.